Quem foi Jacob Armínio? James Arminius nasceu em 1560 na cidade de Oldwater, na Holanda. E quando ainda era pequeno, seu pai veio a falecer, então ele e seus dois irmãos tiveram que ser criados somente pela sua mãe. Mas ainda quando era novo, um clérigo da cidade decide juntar com ele e ensinar ele da educação para Armínio, simpatizando com a história da família dele. Lá pelos seus 15 anos, esse clérigo vem a falecer e Armínio se vê sozinho mais uma vez. Ainda jovem, ele se mostrou muito estudioso, sabendo estudar muito bem as línguas latim e grego, e ele decidiu ser levado ao serviço da igreja lá na Alemanha, e ele já era conhecido por ser muito piedoso, por ser muito estudioso em relação à palavra. Em 1575, o exército espanhol invade a cidade onde ele morava, onde sua mãe e seus irmãos moravam, e faz um massacre ali naquela cidade. Então ele volta correndo lá da Alemanha para a Holanda para poder ver o que tinha acontecido com seus irmãos, e infelizmente ele descobre que sua mãe e seus irmãos tinham falecido no meio daquele massacre. De 1581 a 1586, ele estuda em Genebra, em algumas cidades da região. E também nesse ano de 1586, ele é chamado para ser pastor numa igreja da Alemanha. Então, logo após ele ter ido, um ano depois dele ter ido como pastor para essa igreja, ele é chamado para rebater algumas ideias de um outro teólogo, de um outro pastor, que estava ensinando uma teologia meio diferente do que era na época, que predominava o calvinismo. Ao pesar e estudar esses argumentos desse cara, Armínio começa a pensar que talvez aquele cara tenha razão em algumas das coisas que ele tinha falado. E ele começa a estudar, começa a procurar, e ele começa a trocar a sua ideia e perceber que realmente aquilo que aquele cara está falando era verdade. Ele toma para si a doutrina da predestinação para a salvação. Por 14 anos ele ensina em Amsterdã as doutrinas que ele estava aprendendo, e mesmo sabendo que algumas das coisas que ele ensinava estava rebatendo com o calvinismo, com as ideias calvinistas da época, que ainda nem eram chamadas de calvinismo, ele ainda ensinava e as pessoas ainda ouviam o que ele tinha a falar, porque ele era muito estudioso e falava muito bem da palavra. Ele se preocupava bastante que seus estudantes não fossem apenas estudantes de teologia, mas que eles fossem devoradores da palavra. Então ele batia bastante nessa tecla de que não era só teoria, de que precisava estudar a palavra, precisava de uma experiência com Deus, precisava de algo maior do que tudo aquilo. Em 1609, a saúde dele começa a decair, e com 49 anos ele vem a falecer, e até hoje nós conhecemos a grande história dos ensinos dele, ensinos esse que, mesmo batendo com o que ensinavam na época, levaram a criar um grupo chamado Grupo dos Remonstrantes, que é esse Grupo dos Remonstrantes que logo, alguns anos depois, vai até o Sínodo de Dort apresentar suas ideias e debater com os calvinistas na época, que é esse Sínodo de Dort que cria o que a gente conhece como Tulip Calvinista. É lá nesse sínodo onde as ideias calvinistas são resumidas nesses 5 pontos, para rebater com os 5 pontos do arminianismo, que são os fatos. Mesmo ele tendo essas diferenças com a doutrina da época, John Wesley chegou a dizer que ninguém, nem mesmo Calvino, ensinava a justificação pela fé ou a predestinação de uma forma tão clara e de uma forma tão amorosa como Armínio, e por isso ele é conhecido até hoje. E você, gostou desse vídeo? Procure mais sobre a história de Armínio. É um exemplo a ser seguido de piedade, de amor a Deus, de amor à palavra, não somente teórico, mas transformar isso numa experiência que nos transforma. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha para que outras pessoas conheçam a história desse cara, e muito obrigado. Tchau, tchau.